Oi, pessoal, tudo bem? Eu vim falar um pouquinho então aqui para vocês sobre, a quantidade de proteína que é excelente para a síntese proteica. Quando a gente fala em quantidade excelente, quer dizer a melhor estratégia que eu posso utilizar para ganho de massa muscular, né? E isso tem que ficar muito claro, por exemplo, quando uma pessoa diz que quer ganhar massa muscular, mas também quer emagrecer, né? Quando a gente quer maximizar a síntese proteica, a gente está interessado especificamente no ganho de massa muscular, independente de qualquer outro tipo de objetivo, né? Então, para iniciar, eu vou mostrar rapidinho aqui o metabolismo proteico, passo a passo, para vocês entenderem, né, o que é essa diferença entre a ingestão de outros macronutrientes, carboidrato, gordura, e realmente o que acontece, então, com a nossa massa muscular, né, com a quantidade de proteínas e aminoácidos que são distribuídos para os músculos, né. Então, a princípio, aqui no número 1, a gente tem a ingestão proteica. Essa ingestão proteica, ela engloba o quê? Engloba todos os aminoácidos que são necessários para a síntese proteica. Só nessa frasezinha, dizendo que engloba todos os aminoácidos, a gente precisa levantar alguns pontos. Para construção de massa muscular, nós precisamos de todos os aminoácidos. Então, às vezes vocês podem ouvir por aí o pessoal dizendo que aminoácido tal é bom para ganho de massa muscular, ou conjuntos de aminoácidos são bons para ganhos determinado tipo de combinação de aminoácidos, é melhor ou não é? E não, para a síntese proteica nós precisamos de todos os 20 aminoácidos, tá? Uns são fundamentais, porque o nosso organismo não os produz, né? Então eles devem essencialmente vir da nossa alimentação. Então, são 11 esses aminoácidos essenciais e os outros, eles podem ser fabricados, entre aspas, no nosso organismo, né? A partir desses aminoácidos essenciais. Mas para a síntese proteica, né, para o ganho de massa muscular, nós necessitamos, né, sempre todos os 20 aminoácidos, né? Então, depois que a gente ingere essa quantidade de aminoácidos aí, essa porção de aminoácidos, eles vão ser, vão passar por um processo de digestão. Aí o processo de digestão nada mais é do que a clivagem desses aminoácidos, a quebra desses aminoácidos, né? Que eles vão começar a ser quebrados ali no estômago. Então, dependendo do tamanho da cadeia de aminoácidos que forma aquela proteína, eles vão ser, né, quebrados e finalizados, né, essa quebra, ela vai ser finalizada no intestino, né? Lá existem algumas enzimas ali na borda em escova do intestino que vão terminar a digestão dessas cadeias ali polipeptídicas, né, de aminoácidos, para poderem ser absorvidos, tá? Assim que esses aminoácidos forem absorvidos, eles são destinados principalmente para o fígado. Mas tem uma coisa bem importante que ocorre, né, antes desses aminoácidos serem destinados para o fígado. No intestino, muitos desses aminoácidos já ficam por ali mesmo na célula do intestino, chamada enterócito, né? Então, antes de ir para o fígado, muitos desses aminoácidos ficam ali no intestino também para serem utilizados pelo metabolismo da nossa célula, né, do intestino, chamada de enterócito. Então, depois que alguns desses aminoácidos caem na corrente sanguínea e vão ser levados diretamente para o fígado, por volta ali de 30% desses aminoácidos, né, eles vão para circulação depois de passar para o fígado. Então, olha só como é uma carga extremamente alta, né? É uma carga metabólica alta do nosso organismo que acaba utilizando esses aminoácidos. Então, não é
toda aquela proteína que nós ingerimos, que vai ser destinada especificamente aí para a nossa massa muscular, né? Na verdade, é uma parcela bem pequena, e essa parcela bem pequena está diretamente relacionada para o tipo de treinamento físico que o indivíduo efetua, né? Então, isso é extremamente importante. Não é porque eu estou comendo mais proteína que eu vou ganhar massa muscular sentado no sofá, por exemplo, né? Isso é extremamente importante. Então, depois que esses aminoácidos caem na circulação, né, eles vão ser transportados aí, né, através do sangue, vão para o coração e vão para todos os tecidos do nosso organismo e vão ser utilizados mediante necessidade, né? Reparo tecidual, troca de células, né? Nosso organismo renova diariamente a nossa quantidade de células e para isso é necessário aminoácidos, tá? E por último, então, essa quantidade de aminoácidos vão chegar nos músculos. E a partir do momento que esses aminoácidos chegam nos músculos, eles podem ser utilizados para 3 destinos diferentes, né? Eles podem ser utilizados para a síntese proteica miofibrilar contrátil, né? Ou seja, formação de actina, miosina, nosso sarcômero, né? Montagem de novos sarcômeros, por exemplo. Podem ser convertidos em outros aminoácidos, desde que eles sejam, né, daquela categoria de aminoácidos essenciais, que podem ser convertidos em outros, que aí a gente chama de turnover proteico, né? O aminoácido ele pode ser desaminado, transaminado, que é para quando a gente tira, né, o conteúdo ali, a ramificação molecular dele que contém o nitrogênio. Ou esses aminoácidos também podem ser oxidados, né? Normalmente, os aminoácidos são oxidados quando a gente aumenta muito a ingestão desses aminoácidos, né? Então, é possível utilizar esses aminoácidos como fonte energética, por exemplo, né? Desde que a gente faça um consumo muito elevado desses aminoácidos ou essa quantidade de aminoácidos que nós estamos ingerindo não sejam direcionadas propriamente dita para o ganho de massa muscular. Ah, mas como que esses aminoácidos vão ser direcionados para o ganho de massa muscular? Pelo estímulo do treinamento, né? Isso é extremamente importante. E aí a gente vê alguns estudos que esse estímulo de treinamento ele é dividido, né? Por que que ele é dividido? Porque existem trabalhos que mostram a síntese proteica quando a gente faz um treino de corpo todo e quando a gente faz um treino segmentado, quando a gente faz um treino específico. Mas o que que é isso? Bom, basicamente um treino de corpo todo é alguns tipos de treino que a gente vê, por exemplo, nas categorias cross, em alguns tipos de treino funcional e alguns tipos de treino de pilates com equipamentos. Tá? Esses são tipos de treino que nós solicitamos a musculatura, grandes grupamentos musculares do corpo todo, por isso que são chamados de corpo todo. Diferentes de um treino segmentado, por exemplo, quando eu vou para a academia e faço um treino segmentado, visando principalmente, por exemplo, o treinamento do músculo do peitoral e do músculo do tríceps, por exemplo. Esse é um treino bem segmentado em comparação com o corpo todo. Então, sabendo disso, qual que é a porção ótima, né, para a gente ter um resultado de síntese proteica? Né? Primeiro, a gente tem que entender que não existe uma quantidade específica para todo mundo. Não existe receita de bolo, né? Cada metabolismo é diferente. Há quanto tempo você está fazendo aquele treino? Se você já vem de uma dieta hiperproteica, né? Às vezes eu vejo pessoas que já vêm de uma dieta muito hiperproteica, então muito provavelmente a oxidação de aminoácidos desse indivíduo já está mais elevada, e isso, né, é extremamente importante e relevante na hora de montar um plano alimentar para o indivíduo que quer ganhar massa muscular ou que quer melhorar, né, a sua quantidade de massa muscular. Então, a gente tem que entender isso e tem que entender que nós temos um intervalo. O que é um intervalo? O intervalo significa que entre determinados valores, né,
nós temos uma resposta que tende a ser ótima. Só que cada indivíduo tende a responder melhor de uma forma ou de outra. Ah, mas como? Por quê, né, que isso acontece? Porque cada organismo tem uma resposta individual. Agora, o que hoje os principais estudos estão mostrando para nós, né? Que quando a gente excede muito essa quantidade, entre aspas, limite para melhora e aumento de massa muscular, esses aminoácidos muito provavelmente vão ser oxidados, vão ser destinados para outros destinos metabólicos que não sejam o ganho de massa muscular. Tá? Então, a princípio, a gente tem aí um intervalo entre 1,6, tá, gramas por quilo de peso corporal ao dia, até por volta de 2,2 gramas por quilo de peso corporal ao dia. Só que não é ingerir essa quantidade proteica tudo de uma vez, por exemplo, né? Então, é extremamente importante e existem várias estratégias e a distribuição proteica ao longo do dia, ela é extremamente importante, né? Então, não significa que eu vou passar metade do dia sem comer e num período de 4 horas eu vou colocar toda essa quantidade de proteína para dentro, né? Eu não vou conseguir comer alimentos sólidos, aí eu vou precisar fazer o complemento com pós-proteicos, né? Ou com caseína, ou com whey protein, ou com proteína vegana, ou com blends proteicos, né? E eu não vou ter a melhor resposta para a síntese proteica, né? Então, isso é extremamente importante, né? Então, a gente tem esse intervalo de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo por dia, mas é possível mexer nisso com certeza, né? Existem outras estratégias onde eu posso aumentar um pouquinho mais essa quantidade de proteína, mas isso nós estamos falando de outros objetivos, né? Que não sejam exclusivamente síntese proteica máxima, tá? Então, isso é bem importante. Então, para a gente resumir, né? Esses aminoácidos que vêm das proteínas que nós comemos durante todo o dia são extremamente importantes, né? E eles estimulam a síntese proteica de maneira, né, dose dependente. Então, até um determinado limite, nós vamos comendo mais proteína, e isso em combinação com o treinamento, né? É extremamente importante para o ganho de massa muscular, tá? Isso é muito importante. E outra coisa extremamente importante também, o nosso organismo, ele não precisa necessariamente de proteínas, ele precisa dos aminoácidos. Então, se nós conseguirmos fontes ideais desses aminoácidos, tanto de fonte vegetais, tanto de fonte animal, também não tem problema, nós conseguiremos utilizar isso da melhor maneira possível no nosso metabolismo, tá? Lembrando que a síntese proteica ela é estimulada ao máximo quando proteínas de alta qualidade, ou seja, aminoácidos de alto valor biológico, que estão dentro da categoria dos aminoácidos essenciais, vão aí estar na dose de 0,25 até 0,4 gramas por quilo de peso por refeição, né? Nós temos uma coisa bem importante para ressaltar aqui, é que idosos, por exemplo, eles têm uma resistência anabólica. E a quantidade de proteína que os idosos necessitam para que essa estimulação consiga chegar ao máximo é um pouco maior do que um homem de meia idade, por exemplo, 30, 40 anos. Tá? É importante ressaltar também que a leucina é o aminoácido mais importante nesse processo, tá? Que ele é um potente estimulador, né, da síntese proteica, mas ele somente é um estimulador do processo. Se nós não tivermos todos os aminoácidos, proteína nenhuma vai ser formada, tá? Então isso é extremamente importante. Outra coisa muito importante, a degradação proteica, nós temos os dois processos, né? O balanço. Nós temos a síntese proteica e a degradação proteica. Então, quando essa degradação proteica é suprimida,
né, pela ingestão de proteínas ou por uma refeição mista, isso diminui essa degradação, né, e promove, então, esse balanço positivo para a síntese. Então, isso é extremamente importante. E isso ocorre referente ao aumento da nossa insulinemia, tá? Isso é bem importante. Então, uma ingestão diária a partir de 1,6 gramas de proteína por quilo de peso ao dia parece ser uma quantidade próxima da ótima, né, para a construção de massa muscular. E, lógico, né, nesse limite inferior. No limite superior, a gente tem por volta de 2,2 gramas por quilo por dia, tá? Mas tome muito cuidado. Não existe essa lógica de quanto mais, melhor, né? Então, se a gente está pensando no ganho de massa muscular, não muita coisa diferente do que 2,2 gramas por quilo de peso vai ser excelente para que isso ocorra. Ok, pessoal? Isso foi uma recapitulação aí dos principais tópicos que tem a ver com uma síntese proteica ótima, né? É lógico que existem vários outros fatores aí que a gente pode abordar nos próximos vídeos também. Espero que vocês tenham gostado, galera. Um grande abraço para vocês e até a próxima.